o grupo existe há 10 anos, né? A gente começou o grupo em 1995, deve ter sido. E o grupo começou, não foi com essa intenção de ser esse grupo que ele é hoje. Eu acho que ele começou como um bate-papo. A gente se reunia para bater papo, porque a gente descobriu que a gente tinha as mesmas histórias ou as mesmas consequências, né? Que era assim, a gente queria lembrar do Brasil, queria lembrar do que tinha deixado no Brasil, da família, né? A gente queria falar da diferença de escola, da diferença de educação, como era criar filho aqui, como era no Brasil. A gente tinha, assim, aquela tristeza, depressão de estar aqui tão longe do Brasil, sem poder ir ao Brasil, muitas vezes, né? Lembrar como é que começou o grupo, Heloísa? Porque como é que começou? Foi você através daquele grupo do Even Star, da Nome, do Even Star, que era um programa de visitas em casa, é verdade, né? Um programa que tinha em Somerville, que era destinado a... O programa era assim bem compreensivo em termos das famílias com crianças pequenas. Acabou o programa. Mas a gente não queria parar de se ver. E por isso que o grupo começou, porque aí a gente começou a dizer, então vamos marcar, mas eu geralmente ia na biblioteca com as meninas, levava as mães para a biblioteca de Somerville. E aí a gente disse, vamos nos reunir lá no Parent Information Center, não foi? Que na época era ali na Holland Street, no prédio da Towers. 1060 Holland Street. E aí começou o grupo. Eu acho que, bom, para mim o momento é completamente diferente hoje em dia, mas eu acho que o ponto principal é que quando a gente começou, a gente não programou começar, a gente não escreveu um projeto e disse, vamos começar isso aqui, vamos fazer assim, dessa forma. Veio natural. Veio natural, era um encontro de pessoas que tinham vontade de conversar e que descobriram que tinham os mesmos sentimentos. Eu acho que na realidade o que a gente queria era fazer uma terapia em grupo. A gente queria chorar as mágoas, brigava com o marido, ia reclamar, e assim, as coisas da comunidade, o preconceito, que todo mundo se sentia discriminado, né? Assim, a vontade de não ser diferente, de não precisar se explicar, de poder falar, botar o dedo na cara dos outros, falar alto, falar português à vontade, não precisava ficar se limitando porque estava num país diferente, a língua é diferente. A gente não dá um passo muito grande, mas tudo que a gente faz, a gente procura fazer bem feito, direitinho. Então ninguém sai daquele evento que a pessoa foi chamado falando, né? A gente não oferece mundos e fundos, mas o que a gente faz, a gente procura fazer bem feito. Então eu acho que isso também é uma característica do grupo e deu muita credibilidade no grupo. Quem ouve falar do Grupo Mulher Brasileira sabe que o que a gente faz assim, né, com toda dedicação, dentro do possível, do que a gente pode, a gente faz bem feito. Antigamente, quando os filmes eram exibidos aqui ainda na Holland Street, a gente tinha menos acesso a coisas do Brasil aqui. Não existia uma Rede Globo, entendeu? Hoje em dia, com o evento da Rede Globo, da Rede Record, sei lá, desses canais de televisão, as pessoas têm mais por onde poder verem o Brasil. Você vem com a família, né, os filhos, você tira da criança não só o que ela conhece, mas você tira ela também da família. Então, eu, no meu caso, quando eu cheguei aqui, eu precisei... A vida social foi muito importante. Eu me socializei muito mais do que o meu marido, porque ele trabalhava e eu tinha que ficar com as crianças, e eu conhecia os pais dos amiguinhos, então... Essa coisa, então a gente começa também a conhecer os mesmos problemas, porque todo mundo tem o mesmo problema. Você vai embora para um outro lugar e você tem que começar tudo de novo, é muito interessante. Se você consegue passar por todas essas etapas, né, numa boa. Claro que tem os percalços do caminho, mas eu acho que se você consegue chegar lá e olhar para trás e ver que você fez amigos, que você conseguiu mais ou menos o que você queria, é uma experiência que você vai levar para o resto da sua vida. É muito bom você passar por essa experiência. Eu acho que todo mundo deveria estar. Por que eu sou a única pessoa que saiu da minha família? Todo mundo tá lá no Brasil, meus irmãos e os tios, os primos, todo mundo saiu, foi fazer faculdade, voltou para a cidade do interior. Então, tá todo mundo lá em volta. E eu sou a única que nunca coube lá dentro do Brasil. Oportunidade financeira, né? Mulher pode ganhar muito mais do que o marido aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa um pouco chocante, né? Que muda o relacionamento. Sei que é difícil para as pessoas. Eu vejo isso todos os dias. Então,
eu acho ótimo que tem lugares ou assim, organizações igual grupo que podem ajudar. No meu caso, quando eu vim pra cá, eu tinha meus filhos, né, de 10 a 4 anos, e desde que eles nasceram, sempre tive a ajuda dos outros para criar meus filhos. Tinha minha mãe, minha sogra, meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo para ajudar. Em determinado momento, né, qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha alguém. Aqui você não tem ninguém. Você chega aqui, você não tem uma pessoa que você vai sair, você não pode deixar seu filho com ninguém, né? Você não pode deixar seu filho sozinho. Então, acho que tudo isso te faz abrir para você fazer amizade, para você poder conhecer as coisas, você começa a ficar mais aberta a receber as informações. Eu tenho assim, essa visão dessa história, assim, por que a gente acaba ficando mais aberto. O fato de eu não falar inglês não quer dizer que eu sou idiota, que eu sou burra, que eu não sei fazer as coisas. Ou o fato de eu não ter o documento A ou B não quer dizer que eu sou menos do que o fulano que tem documento A e B. Mas eu acho que no início a gente tem um impacto e a gente se diminui, a gente fica para baixo, com a autoestima da gente baixa. Mas eu acho que na hora, chega um momento que você pensa, não, eu não sou menos. Que a gente chega, a gente está muito perdido. É um processo. É um processo. E aí, quando a gente começa a observar a maneira como a americana age, a maneira como ela pensa, por menos contato que você tenha e por menos entendimento da cultura que você tenha, você começa a perceber que a americana, ela pensa de uma maneira diferente, ela se valoriza mais, ela é diferente. É independente. Ela é mais independente. Então aí é que entra esse processo que a gente começa a lutar pelos nossos direitos da mesma forma que elas estão lutando, ou que lutaram para chegar onde estão. A gente vem de um número enorme de lugares e de um número enorme de classes, né, sociais no Brasil também. Eu acho que varia muito de acordo da onde que você vem. Então esse sentimento que a Heloísa está falando, eu acho que quem sente é quem vem de uma classe mais privilegiada. Porque quem vem aqui e veio de uma classe menos privilegiada no Brasil, eu acho que quando chega aqui nem percebe esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que eu vejo. Eu acho que eles não percebem o preconceito. Mas isso eles não iam perceber também no Brasil? Tudo bem, mas acabam acordando. Eu queria chegar nesse ponto. Porque elas também abrem a cabeça e também acabam se... O que elas estão expostas aqui pode não ser uma coisa assim tão imediata, esse tipo de conflito, mas chega um momento que elas veem que elas são capazes e que elas também podem. Então elas aprendem a dirigir, porque muitos chegam aqui e não aprendem. Então elas acabam tendo que ultrapassar uma barreira que é muito maior do que quem chega aqui e já sabe dirigir, já teve carteira, que você tem que aprender aqui mesmo sem ter um documento. Porque, gente, quem pega ônibus pode ir ali. Quem tem um carro vai aonde quiser, né? Porque no Brasil, essa pessoa nunca ia imaginar que poderia comprar um carro. Para que ela vai aprender a dirigir? Se ela nunca vai ter um carro. Aqui, se ela trabalhar, ela pode ter tudo. Então, ela pode ter um carro e aquilo começa a formigar na cabeça dela. Se eu tiver um carro, eu vou poder ter acesso a isso ou aquilo, eu vou poder trabalhar nisso ou naquilo, eu vou ser mais independente, e ela começa a desenvolver isso aí. Então, por que abre-se a cabeça? Abre porque se abrem as oportunidades, né? Tem muitas mulheres que chegam aqui e que se apavoram com isso e não tomam iniciativa nenhuma e ficam a vida inteira aqui voltam, sem né? fazer, Ou então sem voltam. aprender inglês, sem entender a cultura, sem nada. Isso assusta até, né? E a gente Porque não vê, porque elas não saem muito. Estão dentro de casa, o marido traz o dinheiro, ela fica ali dentro de casa fazendo a comidinha brasileira, com os mesmos hábitos brasileiros, vendo o Globo, e não percebem todas as oportunidades que elas têm para abrir a cabeça. Porque o frio te faz ficar dentro de casa. Se você não conhece as pessoas, se você não tem pra onde ir, você fica prisioneiro. Da urgência da sobrevivência, né? Porque se você vem, por exemplo, com algum dinheirinho, alguma coisa assim, você vai